Olá! Tem ainda gente chegando. À vontade. Gente, então, muito bem-vindos. Essa aqui é uma grande emoção para nós. É a primeira vez que vai ter um evento presencial dessa plataforma que a gente começou no ano passado, Minas do IFSC. E, assim, se eu tivesse me dado desejar quem seria a convidada perfeita, seria a Cris, então eu não vou gastar tempo falando. É uma satisfação e um orgulho ter essa palestrante tão especial falando hoje para a gente. Eu não sei quantos são do primeiro ano, que a gente divulgou bastante. Ela vai fazer uma apresentação de pesquisa, que a ideia desses encontros é isso, falar sobre a pesquisa dela, mas depois responder perguntas informais, e vocês podem, ela falou que pode interromper com perguntas, mas sempre quem quiser levanta a mão e eu vou com o microfone, porque a gente está gravando, vai para o YouTube, então quem também não pôde estar aqui assistir, vai poder assistir, né? E ao final teremos, eu não sei se foi anunciado bastante, mas teremos sorteio de uma camiseta, de uma marca de camisetas feministas da Lutz Loja, que é super legal. Então fiquem até o final, façam perguntas. E é isso, então. Um grande prazer, a Crícia. Ela foi aluna aqui do IFSC, da primeira turma do curso de Física Computacional, é isso? Oi? Da terceira turma de curso de Física Computacional, depois fez aqui a pós-graduação, e ela é tão querida que os professores dela e o orientador vieram assistir. Tá, então, sem mais delongas, agora ela está fazendo um pós-doc, né, na Inglaterra, ela vai contar para a gente o que ela está fazendo lá, tá bom? Então, por favor. Ok, boa noite, pessoal. É uma honra para mim poder estar no Mascarenhas hoje, dando uma palestra. Eu lembro que há 14 anos atrás, eu sentava em uma dessas poltronas e eu pensava, nossa, as pessoas que dão palestra numa Mascarenhas são pessoas muito importantes. E aí, quando a Tereza falou assim, não, a Bel vai tentar reservar o Mascarenhas para você poder fazer o evento da Minas, eu falei, nossa, então eu sou uma popstar. E aí, isso é uma das razões porque o título da minha palestra é Workbeat, além de, claro, né, fazer parte de um trabalho que eu me orgulho bastante, que foi desenvolvido apenas por mulheres na minha pesquisa, que depois eu vou apresentar essas pessoas. Então, é uma honra, é uma satisfação muito grande poder estar aqui. E é uma responsabilidade, eu confesso que eu fico um pouco intimidada, porque faz algum tempo já que eu não participo de eventos presenciais. Então, acho que eu não sei usar um laser pointer, acho que eu não sei passar o slide, a gente estava acostumado com o sistema todo online, mas, ao mesmo tempo, é muito bom não ver apenas bolinhas, ver faces humanas distribuídas ao longo de um auditório. Então, eu me sinto muito feliz com isso. Bom, então, agora, indo para a minha palestra, né? Antes da minha palestra, eu quero aqui fazer uma provocação e uma reflexão, né? Em 2018, logo antes de eu ir embora fazer o meu pós-doc, né? Eu tinha assistido uma palestra da professora Márcia Barbosa, em que ela coletava dados, ela com a professora Débora Menezes, eles tinham a divisão de gênero da Sociedade Brasileira de Física, tentando estudar o chamado efeito tesoura, que é o efeito que acontece que, no começo do curso, as mulheres elas entram num número até razoável de meninas e meninos nos cursos de graduação em física, e ao longo que as mulheres, especialmente, vão progredindo na carreira, esse número vai diminuindo. E aí eu fiquei muito curiosa para saber como isso acontecia aqui no IFSC, no nível que eu estava, que era o nível de pós-doc. Porque quando eu entrei, tinham 8 meninas no meu curso de graduação, mas só eu me formei e uma outra colega que continuou no curso de Física Computacional. E aí você olha aqui, né? Aqui eu tenho o número total de pós-docs aqui no IFSC no ano de 2018, dividido pelos diversos cursos, e aqui o número de meninas. E é mais ou menos curioso, né, que você vê que o número de pós-docs nos cursos acompanha o número de pesquisadoras em nível pós-doutoral femininos. Mas a curiosidade aqui, o catch, eu sou da física teórica e da física computacional. A maioria desses grupos, né, você olha para os grupos aqui, esses grupos que estão aqui pretos, onde não tem nenhuma representante da física teórica e da física computacional. Se você olha para esse gráfico aqui, né, você vê que, claro, o número de pós-docs nas pesquisas de teoria é menor, mas ainda assim, né, ele é menor, mas não tem mulher, não tem nenhuma mulher aqui. Então, eu fiquei muito assim, pensando, por que será que as mulheres não vão
para essas pesquisas. E é uma coisa que eu gostaria de entender, fica aí como provocação, para que essas estatísticas sejam refeitas, né, esses dados sejam revistos agora, para a gente saber se o que está acontecendo, para onde essas pessoas estão indo. Eu quis continuar na teoria, ok, não continuei aqui no IFSC, e eu queria ter mais colegas para poder discutir, para fazer um brigadeiro comigo de vez em quando, na hora do intervalo, e não tenho colegas, e eu queria entender por quê. Então, fica aí a reflexão. Bom, agora eu vou falar um pouco da minha trajetória acadêmica, né, como é que foi minha história aqui no IFSC. Eu passei 10 anos da minha vida aqui no IFSC, então, em 2008, eu saí da cidade de Araras, eu fiz ensino médio numa escola pública e fui aceita aqui para o vestibular no curso de Física Computacional, que eu não fazia ideia do que se tratava, mas o professor Gonzalo me convenceu de que era uma excelente ideia continuar na Física Computacional e não transferir para a Física, então aceitei o desafio, fui fazer. E eu gostei bastante, gostei tanto, que fiz duas iniciações científicas, uma com o professor Luiz Nunes, que foi a pessoa que me apresentou o Python, essa linguagem que é uma das que eu mais uso hoje em dia, hoje eu faço parte das PyLadies aqui de São Carlos. Então, graças ao professor Luiz Nunes nessa primeira iniciação, que foi em 2009, fiz a iniciação no grupo do professor Luciano Fontoura, em Neurociência, e foi muito interessante porque eu tive a oportunidade, na época, o IFSC eles faziam um programa de intercâmbio para alunos de iniciação científico, MIGRA, e eu consegui visitar a Newcastle University em 2011, foi muito bacana lá na iniciação científica. Aí consegui meu diploma em 2011, foi muito bacana, segui no mestrado com o professor Luiz Nunes, porque eu gostei tanto de mecânica quântica com o professor Lidério, que foi meu professor, que eu falei, eu quero fazer isso para a minha pós-graduação, então eu fui fazer mestrado com o professor Luiz Nunes na área de física da matéria condensada. Continuei no mestrado, fui para o doutorado, fiz um doutorado Big Mac, porque eu fiz em 2 etapas, eu fiquei no Brasil, eu fui para York, eu voltei para o Brasil, eu fui para York de novo, que fica também lá na Inglaterra. Defendi o doutorado em 2018, e tudo isso aqui no IFSC com esses pulos no exterior, né? Voltei para cá, defendi meu doutorado, consegui uma bolsa de pós-doc para mulheres na ciência de países subdesenvolvidos, e aí eu pude escolher para onde eu queria ir, e eu fui para a Northeastern University trabalhar com um dos pesquisadores que eu admirava na área de métodos numéricos computacionais para a física da matéria condensada. Depois disso, eu voltei para o Brasil, para o International Center of Theoretical Physics, que a base dele fica em Trieste, na Itália, mas eles têm uma base aqui em São Paulo, que fica hospedada no IFT. Foi bacana, mas eu não consegui ir lá por causa da pandemia, então passei um ano sem ir na minha sala, sem interagir pessoalmente com as pessoas, mas foi uma experiência bastante engrandecedora. E agora recentemente me mudei para o Reino Unido, onde eu trabalho como pesquisadora assistente na Royal Holloway University of London. Aqui, claro, né, isso parece tudo linear, mas na prática eu passei por vários altos e baixos, momentos pessoais, situações diversas. Então, assim, quando a gente olha para a trajetória, parece que foi tudo muito lindo, mas quem vê as pingas que a gente toma não vê os tombos que a gente cai. Então, não se desanime, principalmente os calouros. Vocês vão passar por momentos difíceis. Em geral, a gente vê só a linearidade, as coisas boas das pessoas, mas todo mundo tem a sua própria história e as suas próprias dificuldades. Então, acho importante falar isso. E aqui agora eu vou copiar a Gabriele Weber, que nos prestigiou com uma palestra, né? Ela é professora lá na USP Lorena, e ela deu uma palestra semana passada na Sociedade Brasileira de Física, no encontro, e ela falou sobre a comunidade LGBTQIA+, e eu achei fantástico o que ela falou. A gente não pode só se apresentar com base na nossa trajetória acadêmica. Atrás da nossa trajetória, nós somos pessoas. Então, quem sou eu? Bom, eu nasci, já tenho meus 33 anos, sou uma jovem anciã, e eu gosto de várias coisas. Então, além da física, eu gosto muito de desenhar, inclusive desenho o professor Luiz, o professor Lidério, a professora Ivone Mascarenhas. Adoro desenhar, amo cozinhar, é uma coisa que eu adoro, inclusive é uma das formas mais triviais que eu encontrei para fazer amizade com as pessoas quando eu estou no exterior. Eu faço brigadeiros, dou para as pessoas, e as pessoas começam a gostar de mim. É fantástico, é uma estratégia que funciona muito bem. Eu tenho alguns vícios, então eu gosto de sorvete. Em 2010, existiu o rodízio de sorvetes aqui na Palácio dos Sorvetes, que eu e os meus amigos fechamos, porque a gente comia muito. Então, eles decidiram cortar o rodízio de sorvetes. Adoro café.
Aprendi a nadar há 3 anos atrás, não sabia nadar. E, curiosamente, eu tenho uma irmã gêmea, e ela é química. E ela também é triatleta, e eu não sei andar de bicicleta, aprendi a nadar muito tardiamente e não sei correr. Isso também sou uma mãe de gato, eu tenho 2 gatinhos. Então, eu não sou só, que a mensagem, né, que copiando a Gabi e o Weber, nós não somos só as nossas pesquisas, nós também somos pessoas, e é importante que a gente saiba expressar a nossa identidade. Bom, agora sem delongas, vamos falar sobre pesquisa. Então, hoje eu vou contar para vocês essa história do Workbeat, que é esse trabalho fantástico que eu desenvolvi com mais outras 2 beats, a Amy e a Irene. A Irene, que foi minha co-orientadora de doutorado lá na University of York, e a Amy, que era aluna de PhD dela, que defendeu recentemente. E a história que eu vou contar hoje, né, essa tentativa de desenvolver estratégias para termodinâmica quântica usando teoria do funcional da densidade. Eu estudei teoria do funcional da densidade no meu doutorado e termodinâmica quântica, como eu entrei nessa aventura, eu vou contar para vocês no próximo slide. Então, na minha apresentação, eu vou dar motivação para esse trabalho, né? Eu vou ir, então, para as receitas, para fazer essas aproximações, e vou mostrar alguns exemplos. Então, como começou a minha aventura em termodinâmica quântica? Isso começou em 2014, quando o Thiago Batalhão, o Didério lembra muito bem, ele era meu colega, ele era meu veterano, é uma pessoa fantástica, genial. Ele publicou um artigo falando sobre a reversibilidade da seta do tempo em escala microscópica. E a ideia era uma ideia assim, eu fiquei assim, atormentada com isso. E a ideia era assim, basicamente você tem um corpo frio e um corpo quente. Quando você coloca eles em contato, eles não vão termalizar. O banho frio vai ficar mais frio e o banho quente vai ficar mais quente. E aí ele veio dar uma palestra para a gente, eu fiquei assim um pouco perturbada, mas eu entendi lá a ideia e eu achei aquilo sensacional. E minha reação foi, uou, isso parece muito legal. Esse deve ser um tópico extremamente quente para se fazer pesquisa. E, de fato, foi um tópico bastante quente. E o que é termodinâmica quântica, né? Na época, eu fazia meu doutorado em física da matéria condensada, eu estava meio que aprendendo, engatinhando nessa área, né? E aí, né, por que quântica? Por que termodinâmica quântica? Na graduação, no último ano ainda? No último ano, a gente tem física e estatística, e no terceiro a gente tem termodinâmica. Por que termodinâmica quântica é diferente? Por que não é a disciplina que a gente vê nos últimos anos da graduação? Bom, lá na termodinâmica que a gente diz que é clássica, que é essa que a gente vê na graduação, a gente está sempre lidando com um limite termodinâmico. Então, o número de partículas é enorme, os volumes são gigantes. Lá a gente fala de quantidades como trabalho, calor, entropia, e essas quantidades são todas descritas por distribuições de probabilidade. Por exemplo, essa daqui, que é uma distribuição bem conhecida, a distribuição gaussiana. E lá em termodinâmica, que eu vou chamar de clássica, entre aspas, a gente fala, tudo é muito bem comportado, tudo muito bem gaussiano. A gente fala só da média do desvio padrão e a gente vai com isso. E aí a gente deriva tudo, a gente deriva essas propriedades, deriva os potenciais e está tudo muito bem, tudo muito bom. Por que em quântica é isso diferente? Porque quando a gente fala de átomos, de moléculas ou de dispositivos em escalas nano, essas coisas são pequenas e tem um número finito de graus de liberdade. Então, aquele limite termodinâmico que a gente tem, ele não vale mais. E justamente porque ele não vale mais, a gente tem que redefinir todas essas quantidades, levando em conta a quanticidade, digamos assim, do sistema. Então, todas as novas definições, as nossas distribuições têm que levar em conta, né, a natureza quântica desses sistemas e, especialmente no caso em que você está falando de partículas quânticas que têm interações complexas, você não pode assumir que você pode tomar os limites termodinâmicos. Isso é bem crítico nesses sistemas, inclusive em sistemas críticos. Então, a termodinâmica quântica surgiu dessa necessidade de você descrever, fazer termodinâmica em sistemas de escala nano, escalas quânticas. E, bom, e nessa época também teve a história de que a gente estava trabalhando com um modelo, né? Porque em matéria condensada, em física, a gente adora modelo para tudo. Na nossa área de matéria condensada, os modelos para os materiais,
ou para as fases diferentes que a gente vai falar, metal, isolante, semicondutor, são todas descritas através desse objeto que a gente chama de Hamiltoniano. E, em geral, o tamanho desse Hamiltoniano, que considere ele como um objeto matemático, uma matriz, para quem já fez álgebra linear, é gigante. Ele escala com o volume do sistema. E a gente estava estudando uma coisa bem simples, né? Que era estudar um dos meus modelos favoritos, o Hamiltoniano de Hubbard. Eu vou tatuar um dia esse Hamiltoniano, porque eu já usei ele tanto que eu acho que ele merece uma tatuagem. E é um Hamiltoniano que, ó, ele é muito simples. Parece, para quem não viu mecânica quântica ainda, tá? Provavelmente não, né? Porque a gente vê segunda quantização, acho que só na pós-graduação, né? Mas é um modelo muito simples. Ele, com esses dois ingredientes, ele consegue descrever uma quantidade de fases muito grande. Se você vai adicionando mais termos, ele vai ficando mais e mais rico. Mas só com essas duas quantidades, aqui esse primeiro termo é o termo de Hopf, então você tem uma rede de elétrons em uma dimensão, pode ser em duas dimensões, então aqui é uma cadeia, né? E esses elétrons eles podem pular através desse termo aqui. E isso faz os elétrons se delocalizarem. Então, você está descrevendo um metal, você tem condução. Os elétrons passeando, você tem uma fase metálica que conduz muito bem. O U, a repulsão coulombiana, que é esse termo aqui que está associado ao princípio de exclusão de Pauli. Você não pode colocar dois elétrons com o mesmo spin numa caixinha. Esse termo aqui, ele penaliza essa dupla ocupação. E ele está associado com a localização dos elétrons. Então, quando você joga esse U aqui muito, muito grande, os elétrons eles ficam confinados, eles não conseguem se mexer, eles ficam presos lá. Então, você tem um isolante, que a gente chama de isolante de Mott. E esse modelinho simples aqui, meio fajuto, digamos assim, ele é extremamente difícil de se resolver. Só existem duas estratégias. Uma solução que chama Bethe-Ansatz. Numericamente, você até consegue resolver, mas como o tamanho da matriz, do objeto matemático que a gente vai usar para descrever é muito grande, ele escala com 4 elevado ao número de sítios, é difícil de resolver. Mas a gente estava estudando esse modelo, um sistema pequeno de 7 partículas, e a gente estava estudando como que a gente brinca com as condições de contorno. Aqui eu vou precisar, agora é um bom momento para a mola. Para a mola da MacGyver. Então, assim, você tem a sua cadeia com condições abertas. Ok, ela não se move desse jeito. E aí a gente descobriu que se você torcer, você vai fazer uma torção assim. Não está muito bem a torção que eu estou fazendo, mas eu espero que vocês entendam. Se você conectar assim no final, você tem condições periódicas de contorno. Se você torcer essa condição aqui e escolher a fase especial para que o modelo preserve as simetrias do limite termodinâmico do sistema infinito, com 7 sítios, você consegue recuperar as propriedades do sistema infinito. Isso, exatamente. MOBs, isso. Era isso que a gente estava tentando fazer. E a gente mostrou lá que com 7 sítios, a gente consegue recuperar a energia do estado fundamental e as propriedades de emaranhamento desse sistema. E eu estava estudando termodinâmica quântica, então, naturalmente, me veio, eu estava começando a ingressar em termodinâmica quântica, me veio a pergunta, nossa, mas se só com 7, com essas simetrias, eu consigo recuperar o limite termodinâmico, né? Como é que fica isso para o caso de termodinâmica quântica? Como é que vai ficar as distribuições de trabalho, de calor, para esse sistema, para esse mesmo sistema? E a gente começou a estudar isso, né? Então, foi lá o meu começo da minha aventura em termodinâmica quântica. Eu, com minha bagagem de matéria condensada, entrando nessa aventura, eu achei isso um problema interessante lá para fazer o meu aquecimento nessa área. E foi bastante bacana. Bom, e aí agora do trabalho de hoje, esse foi o começo da minha aventura. Eu continuei estudando esse modelo, estudando o trabalho, estudando entropia, mas por que aproximações? Agora eu vou falar de aproximações. Eu falei que o sistema ele é bastante complicado de se resolver naquela forma simples. Bom, existe agora, né, a gente já está falando de computadores quânticos, vocês têm o computador da IBM, tem diversas tecnologias aí disponíveis para você. Tecnologias quânticas, quando eu estava na graduação, parecia que era algo
distante da nossa realidade, mas essas coisas já estão acontecendo. E em termodinâmica quântica, hoje a gente fala de máquinas térmicas. Então, a gente está falando de refrigeradores, de baterias quânticas, de máquinas térmicas mesmo. Então, uma coisa legal, você vai lá no museu em Londres, no Museu de Ciência, você vai no primeiro andar, tem diversas máquinas térmicas da Revolução Industrial. E é muito interessante você ver a como elas se formam, vão ficando menores e menores e menores. E é muito interessante, no andar de cima tem as tecnologias quânticas. Então, existe uma busca incessante por se encontrar aplicações de termodinâmica quântica, máquinas térmicas quânticas. E, bom, quando a gente está falando de máquinas térmicas, a gente está falando de eficiência, né? A gente gostaria de ter uma máquina que ela é eficiente, dá o selinho do Procel para ela. E duas quantidades que são essenciais para você poder classificar numa máquina térmica é o trabalho. A gente quer que a nossa máquina tenha um ótimo consumo, pouca flutuação e também pouca dissipação. Isso tem a ver com a entropia. Tem também a questão de reversibilidade, mas não vou entrar nesse detalhe hoje. E à medida que as tecnologias quânticas vão ficando cada vez mais complexas, você vai colocando vários elementos e vai agrupando esses elementos, você não está mais falando de um problema simples, de um elemento único, de um único spin, de uma única partícula. É exatamente aquele caso que eu falei antes do modelo de Hubbard. Você está falando de um sistema que ele tem partículas, essas partículas interagem, as interações delas são muito complexas, então significa que o número de estados que você tem para lidar vai com 4 elevado a L. Então, aqui a gente tem o playground perfeito, né? Então, a gente tem modelos de matéria condensada que serviriam perfeitamente para a gente estudar essas formas mais rebuscadas, mais sofisticadas de construir aplicações de termodinâmica quântica, ao mesmo tempo que a gente está procurando uma modelagem realista. E na medida que a gente vai tentando adicionar mais e mais ingredientes realistas, o problema vai ficando mais complicado. E aí é nesse sentido que a gente precisa dessas aproximações. Então, não é vergonha, vamos pedir a ajuda das aproximações, e é essa a ideia central desse trabalho que eu fiz com a Amy e com a Irene D'Amico. E aí, agora a gente pode pensar em receitas para construir aproximações para essas duas quantidades que eu falei, o trabalho e a entropia. Bom, trabalho e entropia em termodinâmica quântica, o trabalho médio, ele está essencialmente associado à variação de energia do sistema inicialmente e final. São só isso, diferença de energia do sistema inicial e do sistema final. E a entropia está relacionada com o trabalho e também com a função de Fermi, que leva em conta, desculpa, a energia livre. A energia livre que está relacionada com todas essas possibilidades desses número grande de estados que você precisa, desses 4 elevado a L estados que eu falei para vocês no último slide. E aí as receitas. Bom, quando a gente fala em termodinâmica quântica, que nem em termodinâmica clássica, um ciclo de uma máquina. Então, você está falando de um sistema que ele começa no estado inicial, em geral um sistema que está em estado de equilíbrio térmico. Então, aqui eu coloquei o equilíbrio. E aí você vai colocar um potencial externo no seu sistema para forçar ele. Então, que nem a sua geladeira. Você, para ela funcionar, você liga ela na tomada. É essencialmente isso que a gente está fazendo, que a gente considera isso de driving power meter, que é esse potencial externo que está dando energia para o sistema fazer alguma tarefa para a gente. No caso de uma geladeira, resfriar o nosso refrigerante lá. Então, aqui você pode fazer isso de uma forma bem devagar, tal que você não vai ter entropia produzida no seu sistema. Você pode fazer devagar, que é uma dinâmica que a gente chama de adiabática, em que você vai conseguir manter todos esses 4 elevado a L estados evoluindo devagar, mais ou menos no mesmo sentido, no mesmo caminho, na mesma velocidade, todo mundo bonitinho. E você pode fazer isso muito rápido, né? Então, tem esses regimes que se separam. E nesse processo, a gente vai, então, estar interessado no trabalho e na entropia. E quando a gente vai fazer essas aproximações, quando a gente vai construir aproximações para essas duas quantidades, quais são os ingredientes que a gente tem? A gente tem 2 ingredientes principais. Então, o estado inicial, que fala para a gente quanto desses 4 elevado a L possíveis estados que você tem,
um estado térmico tem um pouquinho de um pouquinho do outro, são esses pesos de Boltzmann. A gente vai fazer aproximações para esses pesos de Boltzmann, para essas populações iniciais. E o outro ingrediente que a gente tem é exatamente essa força externa que está injetando energia no sistema para alguma tarefa. Então, é o hamiltoniano que depende do tempo. Então, a receita é basicamente o sistema inicial, uma boa descrição. Se você consegue aproximar o sistema inicial e consegue aproximar a evolução, por conseguinte, você vai ter uma boa aproximação para o estado final. E aí, plugando todos esses ingredientes no seu trabalho e na sua entropia, você teria uma aproximação para essas duas quantidades. Esse sistema que você está falando, teria algum invariante adiabático? Como assim, né, invariante adiabático? Vezes que, por exemplo, pega um sistema assim, você expande, por exemplo, um sistema composto por fótons, os níveis de energia se escalam, a frequência, né, a frequência do módulo se escala com o volume. Certo? O comprimento de onda ao cubo escala com o volume. Você não tem esse tipo de invariantes. Claro que aqui, no caso de fóton, o sistema não interage. Não, aqui eu estou falando de elétrons. Eu sei. Isso. No caso de fóton, sim, não interagente. Não, mas tem alguns sistemas que têm mesmo interagente, eles têm algum invariante. Por exemplo, alguma coisa escondida que se escala com um volume, por exemplo. Não é isso que você está olhando? Não, Tá, não. desculpe. Não, tranquilo. Então, aí é essa a ideia, né? Então, a gente tem essa força externa para a gente tirar trabalho, idealmente não produzir entropia. Então, é essa a ideia e esses são os ingredientes, as receitas que a gente pode construir. E aí, a aproximação mais fajuta que a gente tem, eu falei que a gente, em matéria condensada, lida com esses modelos hamiltonianos, e no caso do hamiltoniano de Hubbard, que eu mostrei, a interação vem do princípio de exclusão de Pauli e da repulsão colombiana. Então, se a gente fosse separar o hamiltoniano, né, os ingredientes do hamiltoniano em componentes, eu tenho uma parte não interagente, que no hamiltoniano de Hubbard é esse hopping, que os elétrons podem pular, né, pular entre os sítios. A gente tem a repulsão colombiana, que dá a interação, e esse potencial externo que tá sendo injetado no sistema é uma componente separada. A aproximação mais fajuta que a gente pode fazer é joga a interação no lixo e olha o que acontece só com o termo cinético, que é o termo que faz os elétrons se mover na cadeia, mais esse potencial externo. E aí a gente pode falar, digamos, de dois protocolos para fazer a aproximação. O primeiro em que tanto o estado inicial quanto o operador evolução, o hamiltoniano evolução, vão usar o mesmo ingrediente para aproximação. Então, eu vou jogar esse U no lixo e vou trabalhar só com esses dois, e vou construir tanto o estado inicial quanto a evolução a partir disso, ou o que a gente chama de aproximação híbrida, que é, eu vou usar um estado inicial que vai ser construído diferente do que eu uso para o operador evolução. E uma coisa simples que a gente pode fazer é, beleza, então, vamos dizer que eu tenho o estado inicial exato, que eu sei calcular ele, eu só não sei fazer essa evolução. Então, a ideia é essa. Então, eu vou usar o estado inicial exato, vou usar a evolução aproximada e vou ver como é que esse resultado fica, se ele fica bom ou se não. São essas aproximações que a gente chama de simples e híbrida. E aí, para fazer isso, a gente tem uma teoria que é muito elegante, que é a teoria do funcional da densidade, que eu estudei no meu doutorado. E a gente vai tentar fazer essa aproximação mais rebuscada. Então, aquele termo, vou voltar aqui atrás, esse termo aqui, né, a aproximação mais fajuta é joga esse termo fora e trabalha só com esses dois ingredientes. Tem como melhorar? Tem. E um jeito de fazer com teoria do funcional da densidade. É uma teoria extremamente elegante. Então, ela diz assim, a gente tem um problema complicado, várias partículas, né, elas interagem de um jeito complicado, então aquele problema de novo, um termo cinético, um termo de interação e um potencial externo. Se você muda o potencial externo, no sistema você muda a configuração dessas partículas. Então,
existe um mapeamento 1 a 1 do potencial externo com a densidade de partículas no sistema. Esse é o chamado teorema de Hohenberg-Kohn. E existe um funcional de energia, que é o funcional universal, que contém esses dois ingredientes, mais esse funcional externo que vai mudar. E a ideia é muito elegante porque o teorema diz que você tem a função de onda, que é esse objeto extremamente complicado de se calcular, que tem essa dimensão gigante de 4 elevado a L. Isso é extremamente complicado de calcular, mas o teorema diz que você não precisa resolver esse problema. Você pode trabalhar com a densidade. E a densidade, você pensar em 3 coordenadas, em 3 dimensões. Você tem 3 partículas, você tem 3 elevado a n coordenadas nesse objeto que é a sua função de onda. Enquanto que da densidade, você só tem que lidar com 3 coordenadas, x, y, z. Então, essa é a ideia básica do funcional de densidade. Você vai, em vez de resolver a função de onda, que é esse objeto que a gente usa em mecânica quântica para descrever o estado do nosso sistema, a gente não vai usar isso. A gente vai trabalhar com a densidade, que é muito mais fácil, é um objeto muito mais compacto. Então, essa é a ideia básica, né? E, a nosso favor, a gente tem um segundo teorema, que é o teorema de Hohenberg, de Kohn-Sham. Não é um teorema, é o sistema de Kohn-Sham, desculpe. Que, basicamente, a ideia é, eu não sei resolver esse problema interagente. Então, vou pensar num sistema fictício, que é não interagente, e vou colocar um potencial externo que gera o mesmo efeito como se eu tivesse essa interação. Acho que uma forma de pensar isso é se você pensar que você tem um colar. Vamos pensar que você tem um colar aqui, que está mexendo, né? Que tem várias bolinhas presas aqui. Você tem uma corrente, elas estão todas conectadas por essa mola. Se você olhar para esse sistema assim, beleza, as partículas elas estão interagindo com um potencial de mola. Mas, em vez de fazer isso, a conexão entre elas é a interação entre elas. Você vai pendurar uma aqui, vai pendurar uma aqui, vai pendurar uma aqui, cada uma com a sua cordinha individual. Elas não estão interagindo entre si através da corrente, você colocou uma corrente externa que está fazendo o mesmo efeito. Se você olhar de longe, você ainda está vendo aquele colar. Então, é mais ou menos essa a ideia do potencial. Então, você vai substituir um problema que é complicado por um problema muito mais simples, que agora é não interagente, com esse potencial externo que gera exatamente o mesmo efeito de você ter interação. Então, é uma teoria extremamente elegante. Claro, não existe almoço gratuito. Quando você faz esse mapeamento para o sistema não interagente, você tem que pagar um preço. E o ingrediente principal é esse chamado de potencial de troca e correlação. E existe um conjunto de aproximações para você construir esse potencial de troca e correlação, que começa lá embaixo. Então, aqui você está, digamos, é uma aproximação menos rebuscada, ela funciona para uma porção de sistemas, tá? Então, não é assim que ela é terrível, que é um inferno. Não, ela funciona para uma porção de sistemas. Mas, à medida que você vai ter sistemas que dependem de uma descrição mais acurada das interações, você tem que subir essa escadinha e refinar como você constrói esse chamado aproximação para o potencial de troca e correlação. E aí, se você fosse capaz de subir essa escadinha e chegar no que, porque para descrever ligações químicas, você precisa lidar muito bem com as interações entre as partículas. E aí, se a gente consegue subir essa escada em nível de refinamento, a gente está no céu da precisão química. Então, não existe almoço gratuito, mas existe diversas aproximações, e dependendo do sistema que você está trabalhando, você pode usar essa mais simples, que é o LDA, você pode subir um pouquinho e usar o GGA, e aí depende da conveniência, de como que seu sistema é complicado ou não. Hoje a gente fala que existe um zoo uma sopa de letrinhas desses possíveis funcionais que existem para diversos materiais. Então, tem uma porção de sólidos, tem semicondutores, tem supercondutores e tal, e existem agora vários que você pode usar para poder descrever esses sistemas. Então, essa é a ideia geral. Então, eu tinha aquele problema que eu falei para vocês de termodinâmica quântica. Eu quero resolver o trabalho e quero calcular a entropia. Para esses sistemas interagentes, que são sistemas bons para eu tentar prever o que vai acontecer numa máquina térmica, que é super complicado. É um problema, mesmo a nível de modelo, é um problema extremamente complicado. Então, eu gostaria de construir aproximações, e a ideia aqui é construir essas aproximações de teoria do funcional da densidade. E aí, o modelo que a gente vai tentar descrever
tentar, né, explorar se essas aproximações são boas ou ruins, é, de novo, meu modelo favorito, hamiltoniano de Hubbard, que um dia eu vou tatuar. Só que agora eu vou colocar um ingrediente extra nele, que é esse potencial que eu estou mostrando aqui, como ele está evoluindo no tempo. Ó, é um potencial que a gente chama de iônico, que tem um para baixo, um para cima, para baixo, um para cima, para baixo, para cima. E esse potencial tem um papel interessante nesse modelo, porque lembra que eu falei que o hopping, ele é responsável pela fase metálica, que os elétrons estão livres para conduzir e se mexer na rede. E a repulsão colombiana vai localizar os elétrons para ele virar um isolante de MOD. Quando eu coloco esse ingrediente extra, agora eu tenho uma outra fase isolante, que é um isolante de banda. Então, a gente decidiu eleger esse modelo, escolher esse modelo para testar se essas aproximações teriam uma performance legal, justamente porque a gente quer ver como que esses dois termos competem um com o outro, porque eles competem de uma forma extremamente complicada. Então, se a gente não consegue descrever essa transição de uma forma acurada, a gente, né, não vai gostar dessas aproximações. Então, a gente escolheu esse sistema justamente para poder fazer esses testes. Então, agora vamos olhar para as aproximações, né, que a gente pode tratar. Uma delas é para o modelo de Hubbard, a gente tem duas possibilidades para aquele potencial que eu mostrei, a escadinha, com o demoninho e com o anjinho. Uma é o chamado a aproximação de Bethe-Ansatz local, que é graças ao professor Luiz Nunes com os colaboradores dele. Não importa muito bem o que são todas essas fórmulas, mas acreditem, existe uma solução, que é a solução de Bethe-Ansatz. Você olha para a solução e imagina exatamente como é que o Luiz construiu essa aproximação, que em vários momentos do meu doutorado, ele olhava para um resultado meu e falava assim, isso aqui tem cara de x² multiplicado por uma exponencial, por mais não sei o quê. Então, eu imagino que foi assim que eles descobriram essa aproximação para o potencial de troca e correlação. E tem outra forma de você trabalhar com o modelo de Hubbard na aproximação, que é com essas aproximações, que é um esquema de engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Você vai usar a solução que você tem para as densidades, então essa aqui é você resolve o problema para achar quem que é o potencial externo que você tem que colocar para gerar o efeito de correlação. Então, isso aqui é um ciclo, você usa a solução para tentar adivinhar quem que é esse potencial, fica rodando isso, é um ciclo autoconsistente, então você chuta quem que é a densidade, usa a densidade exata, calcula esse potencial. Se ele bate com o que você colocou inicialmente, legal, acabou o ciclo. Se não bateu, você vai iterando isso aqui até que o ciclo converge. Então, é um esquema de engenharia reversa, a gente tem esses dois. E a gente quis comparar a performance desses dois. Então, eu vou trabalhar agora com aproximações para trabalho e para entropia, usando essas duas aproximações para o modelo de Hubbard, para o potencial de troca e correlação no modelo de Hubbard. E esses são os resultados. Então, aqui, né, eu estou fazendo aquela aproximação mais fajuta, que é eu joguei o U fora, joguei a repulsão colombiana fora, e estou falando que tudo é não interagente. E aqui, né, quanto mais azul escuro, melhor a aproximação, 10% de erro com relação ao sistema exato, que a gente ainda, para o sistema que a gente olhou, a gente ainda consegue ter uma solução exata, e quanto mais branco a gente está lascado. É péssima essa aproximação, não dá para nada, joga ela no lixo, porque mais de 100% de erro, você está errando tudo. Então, esse é o diagrama de cores, né? E aqui a gente quis também estudar efeitos de temperatura. Por quê? Isso eu não falei. Mas teoria do funcional da densidade é uma teoria exata para temperatura zero. Não é garantido que vai funcionar para temperatura finita. Então, a gente quer testar se a aproximação de temperatura zero também te permite descrever pelo menos a temperaturas baixas. Tem um trabalho que diz que você pode fazer isso até uma escala de temperatura, mas a altas temperaturas você não pode fazer mais. Então, aqui a gente olha, né, para a aproximação não interagente simples e a híbrida. Então, aqui é a simples, em que eu usei o mesmo ingrediente, não interagente e não interagente. Aqui embaixo eu fiz diferente, eu fiz sistema exato e evolução não interagente. E a gente vê, curioso, a temperaturas altas, né, o sistema é praticamente não interagente, porque a aproximação tem no máximo 30% de erro. E isso vem justamente porque as escalas de excitação térmica, nesse nível de temperatura, é tão mais importante do que as correlações das partículas, que é como se elas estivessem livres para poder andar na sua cadeia.
Quando você abaixa um pouquinho a temperatura, os efeitos das interações das partículas começam a se tornar importantes. Essa linha que existe aqui, onde você tem problemas, que as duas aproximações não vão bem, ela não é assim gratuita, ela aparece porque a gente escolheu os parâmetros do modelo para que nessa linha a gente tivesse aquela transição isolante de mote para isolante de banda. Então, não é por acaso que tem esse problema para as aproximações funcionar bem, mas surpreendente, né? Joguei a interação fora, a temperatura baixa, claro, péssimo aqui, péssimo, mas só corrigindo aquele estado inicial, maravilhoso isso aqui. Eu ficaria muito feliz se eu tivesse nesse regime aqui com esse tanto de precisão. Então, isso caso não interagente. E aí a pergunta, obviamente, você falou das aproximações de DFT, com melhores elas são do que essa aproximação aqui. E aí a gente vai olhar de novo para a balda, que é aquela expressão analítica, e para o ciclo numérico de engenharia reversa. E aqui começando com a simples. Então, comecei com o estado aproximação inicial balda, evolui com balda. GSKS, que é esse ciclo de engenharia reversa, no começo e no final, as aproximações simples. E aqui eu tenho as duas, cadê ela? Isso. E aqui eu comparo. E olha que coisa curiosa, né? A balda não vai bem, nem a temperatura alta, nem a temperatura intermediária, e a temperatura baixa parece que vai bem, não vai muito bem não, né? E o ciclo de engenharia reversa? Melhora um pouquinho, mas ainda tem erros, ó, só consegue descrever aqui embaixo quando é não interagente. Aqui, quando passa da transição, tem problemas, mas, em geral, não está muito bem. E, assim, a gente viu isso, não ficou muito animado com isso, não. Né? Então, a gente, né, isso aqui é aproximação simples. Depois eu vou contar para vocês por que isso aqui não funciona muito bem. E agora a gente vai olhar para as híbridas. Então, o meu estado inicial é o mais preciso possível que eu posso fazer e a evolução é aproximada com balda ou com GSKS. E é curioso, né? O balda não muda nada, parece que ele é insensível à temperatura. Pode falar. Eu meço as ordens de temperatura em relação ao Hopin, que é a minha unidade de energia. Aqui, esse daqui é 20 da unidades do Hopin, aquele é 2,5 e aquele é 0,2. Pode fazer a pergunta de novo. Repetindo, então, quais são as ordens de temperatura que você analisou no trabalho? Tá, então, a gente mede a temperatura, a unidade de medida que a gente usa para esse modelo é o Hopin, então aquele J. Aquilo a gente fala que é 1, e a gente mede todas, tanto U quanto V, quanto a temperatura naquelas unidades, né? As unidades que a gente está trabalhando aqui é 20, que seria 20 na escala, essa aqui é 2,5 e essa aqui é 0,2. Então, essa daqui é quase ground state, estado fundamental, quase temperatura zero. Então, dá para ter Líder tem uma pergunta, pode fazer. Confuso com a ideia de temperatura aqui. Para mim, temperatura, o inverso da temperatura, é variação do log da degenerescência dividido pela variação de temperatura. Para mim, tá, temperatura, isso que é o inverso de temperatura. Tá, é isso que você está medindo? Log de degenerescência versus variação de energia? Variação do log da degenerescência com relação com a variação de energia, é isso? Não, a gente está considerando que no começo você... Eu não entendi o que é temperatura no sistema. A gente considera que no começo você tem vários estados para popular, certo? E aí você pode escolher as populações desses estados. E essas populações iniciais definem a sua temperatura. Então, por exemplo, no experimento que o Roberto Serra faz lá no laboratório dele na UFABC, ele pega uma molécula e ele sabe, a molécula tem 4 níveis. Ele, para descrever um estado a uma temperatura, ele escolhe ele consegue cozinhar as populações desses 4 níveis para que efetivamente você tenha um estado de temperatura, um estado de Gibbs. Mas não seria mais simples você medir a degenerescência em função da energia e tomar derivado? Podia ser também, mas eu acho que eu prefiro pensar mais nesse esquema de Porque você população. tem acesso à degenerescência. Tem. Seria natural definir 1 sobre T?
Sim. Delta do log da Sim. divergência dividido por delta I. É que a gente pensa que a gente vai preparar esse estado numa temperatura no começo. Que quando a gente vai realmente no laboratório, a gente vai preparar esse estado. Então, não é assim, o estado existe e eu quero medir a temperatura dele. Eu vou preparar o estado inicial nessa temperatura. Então, você pode pensar, eu peguei um sistema e coloquei ele em contato com banho térmico, ele termalizou. E aí eu falo que essa é a temperatura que eu tenho no meu sistema. Tá. Faz sentido? Faz. Mais ou menos. Não, faz sentido. Eu só pensei que o método natural seria de você, já que você tem acesso ao modelo, medir a degenerescência por uma dada energia. Então, isso é uma questão interessante, porque quando eu coloquei o potencial externo, eu tirei o sistema do equilíbrio. E aí, como é que eu defino a temperatura de um sistema fora do equilíbrio? Isso é uma das questões que existem em termodinâmica quântica. Como definir a temperatura local. Você põe o sistema fora do equilíbrio, é isso que eu estava muito claro. Tá. Eu vou tentar digerir. Ok. Bom, então voltando aqui, as aproximações híbridas, né, a performance dela, o balda péssimo e insensível à temperatura. Péssimo não, né, tá bom aqui, mas as temperaturas aqui não estão muito boas. E o esquema de engenharia reversa, ele vai bem, quando passa daquela transição, ele não vai tão bem, né? Mas, em geral, vai muito melhor do que o caso em que a gente tinha as aproximações anteriores simples, né? Se a gente compara com o slide anterior, a performance dele, a pior performance que a gente tem é da ordem de 30%. Então, aqui a gente está bem. Então, como que a gente foi entender, né? Por que não vai bem? Quando a gente olha para o espectro instantâneo, então, todos aqueles 4 elevado a L, estados evoluindo no tempo, quando eu coloco esse potencial, esse é o caso, né, de como esses estados estão evoluindo no tempo, o exato. O sistema aproximado no esquema de engenharia reversa e o da balda. E no começo, quando o sistema é fracamente interagente, então o U é bastante pequeno, os espectros são comparáveis, eles vão muito bem. À medida que a gente aumenta a interação, o sistema original ele fica extremamente complicado, os níveis se cruzam aqui, né, fica uma dinâmica, é que não dá para ver muito bem aqui nas cores, mas esses níveis estão todos se cruzando, enquanto que tanto o esquema reverso e o balda, eles continuam a mesma coisa, só que o balda ele shifta para cima. Então, aqui lembra que eu precisava de estados finais, iniciais, para poder descrever o trabalho? O erro no balda, quando ele dá esse shift para cima, é muito grande. Então, eu erro muito, eu fui para trás. Eu erro muito quando eu uso ele, porque ele joga muito para cima o que era para ser. Eu tenho essas escalas de energia para ocupar no começo e essas para ocupar no final, e tanto o esquema de engenharia reversa quanto o balda, eles não conseguem capturar muito bem essa banda, digamos assim, esse monte de estados populados no começo e no final, e é por isso que não vai bem. Aí a pergunta final, né, agora já estou encerrando aqui, né, que eu já falei demais. A pergunta final é, qual aproximação que eu vou escolher? Você falou de 3, você falou da não interagente, você falou do balda e você falou do GSKS. Bom, nas aproximações, curiosamente, né, aproximações simples, lembra que eu mostrei que a aproximação não interagente era muito boa? Isso é muito curioso, né? A aproximação não interagente vai ser sempre muito mais barata computacionalmente do que as outras que são mais sofisticadas de teoria do funcional da densidade. E, curiosamente, que a gente consegue descrever com menos de 20% de erro a maioria do espaço de parâmetros só usando a aproximação não interagente. Para aproximação, isso para trabalho, né? Aqui eu estou falando de simples e aqui eu estou falando de híbrida. Então, a lição desse gráfico é assim. Essa é a simples, essa é a híbrida. Se eu tiver uma boa aproximação para o meu estado inicial, dane-se o que eu estou usando para fazer a evolução temporal. A aproximação. Se eu usar uma aproximação barata não interagente, eu ainda vou ter um erro muito bom de até 20%. Então, essa é a mensagem desse gráfico aqui, que é o verdinho. O verdinho é não interagente, o laranja é o balda e o vermelho é o GSKS e
o cinza é quando nenhuma delas é boa. E aí, para a entropia, né? Eu falei de trabalho, mas também eu falei que ia falar de trabalho e de entropia. Não mostrei todos os resultados para a entropia, porque senão ia ficar muita coisa, vocês já devem estar cansados. E da entropia é curioso, porque tem uma correção que vem do erro no trabalho e tem uma correção que vem da escala entre o trabalho exato e a entropia exata. E quando essa razão é maior ou menor que 1, os erros que você tem na entropia se propagam. E a gente vê aqui, né? Para a entropia tem várias regiões do espaço de parâmetro que não tem como descrever direito. E aí agora, né, uma pergunta fica, como melhorar isso, né? Então agora que está todo mundo cansado, né, só para recapitular, a gente tem termodinâmica quântica, tem busca por aplicações, e descrever dispositivos é uma tarefa complicada, a gente quer encontrar aproximações a nível de modelo para poder depois projetar máquinas térmicas e tudo mais. Aqui a gente estudou um modelo simples, que é o modelo de Hubbard. A gente perturbou ele com um potencial propositadamente em 2 fases, para poder brincar com a aproximação e ver se ela é precisa ou não. E a lição principal desse trabalho foi que, se você conseguir descrever o estado inicial razoavelmente bem, a aproximação que você usa para a evolução pode ser não interagente, que é uma aproximação fajuta, que você está bem para descrever trabalho em entropia. E aí tem possibilidade de melhoria. Então, tem diversas coisas que a gente pode fazer para melhorar essas aproximações, naquele caso que a precisão é menor do que 20%. E aí aqui tem algumas tentativas, né, algumas sugestões que a gente pode trabalhar. Bom, e aí no final eu queria agradecer, acho que todo mundo já está cansado. Quem tiver interesse e quiser ler o trabalho está em inglês, mas eu deixei aqui nessa árvore aqui do Linktree, tem o link para o trabalho, e vocês podem me seguir nas redes sociais também. Tudo bem que ela tem muitos gatos e cozinha, mas tem um pouco de física de vez em quando também. E aqui no IFISC eu queria agradecer a professora Tereza por me convidar, né, diversos professores que fizeram parte aí da minha graduação e da pós e me ajudaram muito aqui no IFISC, né, eu só tenho memórias boas, né, foram 10 anos da minha vida e, bom, espero que vocês não se assustaram muito com termodinâmica quântica, mas acho que talvez, eu gosto tanto que, eu acho muito legal, eu gostaria, se eu pudesse levar todo mundo para várias áreas de física teórica, eu levaria. É um assunto interessante. Bom, e acho que é isso daí, eu não vou falar mais, porque eu falo demais, então vou deixar vocês fazerem perguntas. Obrigada, Crícia. Tem perguntas? Oi, boa noite. 2 perguntas. Você falou de degenerescência. No curso de física, a única vez que eu ouvi falar foi em astrofísica, que foi pressão de degenerescência dos nêutrons, só isso. Então, eu não entendi o que é degenerescência, assim, não explicar conceitualmente, mas assim, o que seria um exemplo? E outra coisa, eu estou sem óculos, aqui eu vou ter que fazer um óculos novo, que quebrou mesmo. Então, eu vi ICTP lá no começo. Você fez ICTP, é aquele lá da Barra Funda, eu fiz curso de física teórica. Fiquei curioso, que eu adoro lá, o Congresso Paulo Leal Ferreira, é um dos melhores que eu já vi. Olha só. Tem coffee break, né, de graça, então o pessoal está convidado. É muito gostoso lá, bolos. Bom sim. Tá bom. Então, degenerescência, nesse contexto, significa que você tem 2 estados que ele tem a mesma energia. Só isso, nesse sentido. Eu brinco que a minha irmã gêmea é minha degenerescência, porque a gente tem o rosto mais ou menos igual, mas nós fazemos coisas diferentes. Então, e é engraçado, porque estados degenerados, eles têm a mesma energia, mas eles são ortogonais. Então, é mais ou menos isso. Ótima descrição. Vamos passar para a próxima pergunta? Deixa eu só relembrar que tem um sorteio, né? E eu não sei se eu posso falar rapidamente agora. Então, nessa nossa série, esse é o primeiro evento presencial. A gente fez isso várias vezes, era feito pelo Instagram, era feito automaticamente lá o sorteio. Aqui eu falei sorteio, mas não tem muito sorteio, não vai ser feito sorteio. Eu vou explicar um pouquinho da camiseta, e a gente tinha pensado, eu não sei, acho que a Cris escolhe um critério aí para ser a primeira camiseta. São camisetas feministas, né?
é uma marca chama Lutz, que é uma Lutz Loja, que são estudantes de física da UFSCar, da Federal, meninas, que começaram a fazer essas camisetas, tem umas super legais. Eu trouxe aqui, na verdade isso aqui é minha, tá? Mas só para dar uma ideia, e aí a pessoa vai ganhar, pode ser essa daqui, ou pode ser, enfim, pode escolher o modelo lá com elas, tem o Instagram delas. Essa aqui é da Marie Curie, do ano passado, super legal. Don't stop until you're proud. Tá, então pode ser essa daqui, ou pode ser outra. Tem uma outra que eu peguei da Lúcia, da minha filha, que é de astrofísica aqui, com os planetas e tal. Enfim, elas têm muitas. Essas aqui são as do ano passado. Tem umas. Então, uma é para você, tá, de presente, aí pode ser essa outra. E a outra para alguém que for, eu não sei, se é a próxima pergunta, eu não sei, você que sabe. Não precisa ser uma menina, pode ser alguém que goste de ter uma camiseta feminista dessas. Qual que é o critério? O que você... Primeira pergunta, quem fez a primeira pergunta? A primeira pergunta foi dele, né? Então pronto. Opa. Eu acho que a primeira pergunta é razoável, será que não? Eu acho que é um critério razoável também. Mas, enfim. Quando você estava falando daquele método de funcional de densidade, era feito para diminuir a complexidade do sistema, né? Você tinha muitos graus de liberdade, aí diminuiu raiz de n, sei lá. Mas, quando você fazia a substituição de um sistema para um outro sem interação entre eles, o único ponto que tinha de relevante era a disposição espacial das partículas, porque você, no exemplo que você deu do colar lá, que você tirava a parte de interação elástica e deixava só elas dispostas na mesma disposição espacial, a substituição era válida só porque elas estavam na mesma disposição espacial? Era o ponto relevante da substituição? Na verdade, a densidade delas é o que é importante. Então, você pode pensar que naquela região do espaço você tem uma quantidade de partículas. E quando a gente fala de... é uma analogia para a posição espacial, mas, no fundo, você quer reproduzir o perfil de densidades do seu sistema. Então, quando as partículas interagem, você pode acumular algumas aqui, você pode acumular algumas aqui, você pode acumular algumas aqui. E aí, isso por causa da interação. Então, quando você faz teoria do funcional da densidade, você quer recuperar como que fica essa disposição espacial de carga, que é a sua densidade, com esse sistema aproximado. Beleza, obrigado. Talvez o Luiz tenha um jeito mais pedagógico de explicar isso. Bom, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar e dizer que tenho muito orgulho de te ver, de saber onde você chegou, gente que estudou com você, que passou algumas disciplinas com você também e sabe que você tinha um grande potencial e que esse potencial se transformou em coisas muito boas, né? Em segundo lugar, por ser mulher e estar representando muitas outras meninas na área da ciência, que ainda mais, né, física, que as pessoas costumam torcer o nariz, computacional, vou puxar logo o saco para o meu lado, né, também, e também dizer que seu trabalho ficou muito bonito, apesar de eu ter entendido não tantas coisas, e vou tentar te fazer uma pergunta, não sei se vou conseguir trazer para algumas coisas que eu fiz durante o mestrado, né, que você falou do uso do DFT, na preocupação com os funcionais, né, é mais ou menos isso, são 3 modelos de funcionais distintos que você tem para descrever o seu sistema, né. Além dos funcionais, você, não sei se cabe ao seu problema, mas a preocupação com, vou falar do ponto de vista computacional, porque esses cálculos eles podem ser tão extensivos quanto a gente queira, né? Quanto melhor que você quiser descrever o seu modelo, pode ser que ele fique os cálculos fiquem muito pesados e demorem bastante, né? Mesmo com DFT, né? A questão das funções de base, os conjuntos de funções de base, você teve que fazer alguma combinação para esses 3 tipos de funcionais,
Ou você escolheu um conjunto de funções de base, aplicou nos 3 e foi tudo muito beleza? Ou isso também não foi relevante para o seu problema? Isso para esse caso especial não foi tão relevante, porque eu estou falando de um sistema unidimensional, né? E, ok, tudo bem, você podia falar de material unidimensional, mas eu estou trabalhando no espaço real, que é realmente, aquele sítio é uma coordenada para mim. Então, x1, x2, eu não preciso ficar brincando com as bases. Eu sei que existem propostas para, nesse contexto, de você mudar o espaço de coordenadas, então, essencialmente, mudar de base, para tentar melhorar isso, mas aqui eu trabalhei sempre com a mesma base. Mas existe não só em DFT, mas até em outros métodos que eu trabalho com métodos de grupo de renormalização, e existe uma tentativa agora, principalmente quando você sai do unidimensional para 2 dimensões, você tentar construir bases mais eficientes para o custo computacional ser menor. Aqui, nesse contexto, sempre a mesma base. Mais alguém? O meu é só uma curiosidade mesmo. De onde que vem o seu nome? Meu sobrenome? O Isso. sobrenome? Não, o seu nome. O nome? Então, meu primeiro nome é muito estranho, mas o meu segundo nome é mais estranho. Meu pai era polonês. Eles vieram para cá, para o Brasil, logo depois da Segunda Guerra e tal, e meu pai veio com alguns meses e tal. É curioso, porque eles contavam que eles tentaram falar meu nome no cartório e ninguém queria escrever aquilo. E eu só fui descobrir como é que escrevia o meu nome depois, ano passado que eu descobri, ano passado não, uns 4 anos atrás, na base de dados do Rio de Janeiro, é curiosidade, na base de dados do Rio de Janeiro, nos cartões, tinha base, o Porto do Rio de Janeiro, existe uma base de dados pública, onde tem todos os cartões de imigração de quem entrou no Brasil naquela época. E eu achei o cartão da minha tia. E assim, ainda bem que meu nome ficou Crícia. Porque se vocês dissem como que é escrito o nome original, é assim, é difícil, mas é polonês. Obrigada, professor. Isso mesmo. Olá. Eu estava pensando, enquanto você falava, experimentalmente. Que tipo de... Como que é feito os experimentos para testar tudo que foi apresentado aqui? É com gases? É com algum outro tipo de fluido? É com algum sólido? Ou não tem essa preocupação, por se tratar do nível quântico, né? É uma boa pergunta. Esses modelos, né, o modelo de Hubbard, eles estão sendo muito estudados com átomos frios. Aqui no IFISC vocês têm o professor Banhato, que faz o condensado de Bose-Einstein. Eu não tenho certeza se tem alguém aqui que faz fermions, que seria essa versão desse modelo. Mas o condensado de Bose-Einstein eles fazem. Então, eles resfriam, eles conseguem criar armadilhas de potencial para confinar os átomos naquelas configurações, e é o que mais está sendo estudado para implementar essas plataformas que a gente chama de estudar modelos de matéria condensada. Existem tentativas, por exemplo, o Roberto Serra, que é meu colaborador da UFABC, ele faz isso com uma molécula. Então, a molécula tem os níveis, ele faz tudo isso com ressonância magnética nuclear. Tem pouquíssimos grupos que conseguem fazer mais do que 4, 5 partículas com ressonância, porque é muito complicado justamente você manipular as interações entre as partículas. A plataforma ideal para fazer esses testes hoje que a gente tem é átomos frios. Aí seria redes óticas. Mais alguém que vai fazer uma pergunta para a Crícia? Como que é a pronúncia original do seu nome? O primeiro eu não sei. O segundo é para ser Zavá. Eu não consigo, é impossível. Eu vou procurar aqui no Dropbox como é que é o cartão de imigração e vocês vão ver como é. Mas o segundo era para ser Zavadska também. Porque também tem isso no final, que mulheres, né? Termina com A. E aí um dia eu vou sofrer bullying por causa disso, se eu for eventualmente para a Polônia, né? Porque meu nome não é feminino, digamos assim. Nossa. Bom, não tendo mais perguntas, acho que a gente pode agradecer mais uma vez a Crícia.